que deixa a gente estarrecido, né? Agora, a gente também pegando um pouco uma carona nisso, né, de Estados Unidos, vamos falar sobre as sanções, vamos dizer assim, né, ou esse projeto de sanções que querem contra o Brasil e contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, que é de um comitê do Congresso americano aprovando hoje essas sanções, uma proposta que se chama Censores em Nosso Território. A gente falou sobre ela ontem aqui também, que estabelece a deportação e o veto de entrada a qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão. Estou trazendo aqui a avaliação desse comitê, né? Projeto que precisa passar pelo plenário da Câmara agora e pelo Senado, e depois só seria sancionada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos chamar a Elô Vilela, também que está acompanhando esse assunto, para a gente tentar entender. Elô, boa noite. Boa noite, pessoal. Olha só em que ponto, em que pé que estamos, aonde nós chegamos. É um negócio inacreditável, né? Não só o que os brasileiros estão fazendo, mas a resposta que eles estão conseguindo. É uma coisa muito absurda. Oi, Elô, eu lembro que você, num especial que fez logo depois da vitória do Trump, você foi a Nova York e entrevistou apoiadores do Trump. É um rapaz que acho que era até filho de imigrantes, mas morador lá de Nova York, e que ele sabia tudo do Alexandre de Moraes. Ele era trumpista, um dos coordenadores do comitê lá do Trump num dos bairros de Nova York, né, e tal. E ele falava que o Moraes tinha que ser combatido. Então, essa é uma pauta que os brasileiros da extrema-direita conseguiram levar para a extrema-direita lá dos Estados Unidos e começa a ter consequências institucionais. Até onde você acha que vai isso, Elô? Daqui a pouco nós vamos mostrar que a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil fez questão de tuitar isso, de mostrar, olha, estamos aprovando lá, é para vocês mesmos ficarem de olho, né? Então, é uma ameaça, né? É uma ameaça aberta a um dos poderes da República no Brasil, né? Exatamente, Rodrigo. Foi bom você falar nisso, porque ontem mesmo eu conversei com o pessoal do Itamaraty e até ontem a reação deles era, olha, tem um projeto de lei que está lá no Congresso, na Comissão de Justiça, mas que não fala do Brasil, não fala do Alexandre de Moraes, então não cita nada disso, por enquanto não é com a gente, não tem por que a gente vestir a carapuça antes de acontecer alguma coisa. Agora, hoje mudou tudo de figura quando saiu esse tweet. Esse tweet foi feito, como me disse uma pessoa do Itamaraty, pelo do secretário de Estado. Mas é a pessoa que cuida do hemisfério. Então, ele fez esse tweet e a embaixada se deu ao trabalho de traduzir para o português e botar nas redes sociais. Ou seja, Brasil, olha só, alerta, porque a gente vai para cima. É isso que está escrito ali, em outras palavras. Então, até ontem, não era um problema institucional, não era uma questão entre governos, entre estados. Agora passou a ser. Agora passou a ser porque é um aviso declarado, uma declaração de guerra diplomática. E o que essa extrema-direita que está no poder hoje nos Estados Unidos é justamente o que eles estão tentando fazer, é atrair o Brasil para uma disputa diplomática. Eles estão querendo a todo custo provocar uma disputa diplomática. Até agora não saiu nenhuma nota oficial do Itamaraty, mas o que eu ouvi hoje é que vai sair, se não ainda hoje, amanhã. Porque ontem mesmo eles já me diziam, país como o Brasil, do tamanho do Brasil, não vai aceitar uma jogada arrogante de quem quer que seja. Isso foi me dito ontem por uma pessoa do Itamaraty. Então, eles estão olhando para tudo que está acontecendo como uma tentativa de quem tentou, né, de quem quis dar um golpe aqui no Brasil e não conseguiu, agora trazer o golpe de fora para dentro. Por isso, empurrar o Brasil para um confronto diplomático com os Estados Unidos para tentar trazer, então, enfraquecimento político do governo brasileiro de fora para dentro. Assim, é um total absurdo dos supostos patriotas que estão agindo de acordo com quem quer destruir o país, né? Quem quer destruir o governo brasileiro. E querem reabilitar o golpe à moda antiga, que era o de 64, bancado pelos Estados Unidos. É a parte 2. Agora é de forma eletrônica. De forma eletrônica, esse tweet que a Elô citou, a gente tem ele aqui, né? Porque só para dar a explicação da linha do tempo, né? Foi depois da aprovação da proposta do comitê, aí um escritório, né, do Departamento de Estado mandou esse alerta para o Brasil por meio do X. Então,
Embaixada dos Estados Unidos, você está vendo aí na sua tela, compartilhou essa publicação com tradução dizendo o seguinte: o respeito à soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Chico, Rodrigo e Elô, a gente tem acompanhado muito aqui, né, a percepção, vamos dizer assim, né, que a própria Constituição dos Estados Unidos tem a respeito de liberdade de expressão, a interpretação que eles fazem também é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Porque lá que a gente tem é que é um império vale geral. Tudo lá. Não, eu queria só voltar a esse texto aí da mensagem, se puder colocar na tela, porque eles se colocam como protetores da liberdade de expressão no mundo. Né? Então, como se eles definissem o que é a verdade, né? Não, primeiro que querem definir o que é a verdade para o mundo inteiro. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos. Meu filho, elas podem ser sediadas nos Estados Unidos, mas estão atuando no Brasil? Então tem que respeitar a lei e a justiça brasileira. É isso que está fazendo o Alexandre de Moraes. A empresa tem sede nos Estados Unidos, então não vem atuar no Brasil, retira. Para de atuar aqui, Sim. Não vai ter problema nenhum. Fica defendendo a liberdade de expressão aí no Texas, para liberdade de queimar pessoas vivas no Mississippi, como se faz até hoje a extrema-direita dos Estados Unidos. Podem. Então, pela lei dos Estados Unidos, façam isso nos Estados Unidos. Agora, são empresas sediadas nos Estados Unidos e que atuam no Brasil. Então não venha com esse papinho. Não vamos aceitar isso assim, como se fosse, não, estamos defendendo a liberdade. E que liberdade que eles defenderam? Praticaram mais de 100 golpes ao longo do século XX aqui na América Latina. Guatemala, Chile, Brasil, Uruguai, Argentina. Espalharam pela América Latina inteira os golpes. Que liberdade de expressão, apoiando Pinochet, apoiando a ditadura militar no Brasil. Vamos cuidar da vida deles, né? Sim, não, aqui vale a Constituição Nacional Brasileira de 1988 e nada mais. É isso. E a justiça brasileira. Eu acho interessante, Rodrigo, quando o que eu ouvi no Itamaraty ontem, né? País como o Brasil, do tamanho do Brasil, não vai aceitar jogada arrogante. Essa palavra é fundamental. A arrogância com que a extrema-direita dos Estados Unidos está agindo, dizendo que a primeira emenda da Constituição americana tem que ser respeitada. Ora, tem que ser respeitada pelos moradores dos Estados Unidos, porque a Constituição brasileira tem que ser respeitada por todo mundo que estiver dentro do território nacional brasileiro. Sinto muito, gostou, não gostou, vai embora. Não pedi para você vir aqui. É isso. Agora, a arrogância com que eles falam das leis deles, como se elas tivessem que ser defendidas pelo mundo inteiro, é absolutamente execrável. Isso não pode e não vai acontecer agora. Tem muito mais nessa história do que apenas uma disputa em torno da tentativa de golpe da turma do Bolsonaro, porque esse é um trabalho que o Itamaraty vem fazendo há mais de um ano, que é conversar com as outras embaixadas, conversar com formadores de opinião, intelectuais, políticos dos Estados Unidos, para deixar muito claro o que aconteceu aqui. E agora está a denúncia toda pronta, com todas as provas, para deixar muito claro quem que quis romper com a democracia aqui no Brasil, e que agora está tentando fazer isso via governo dos Estados Unidos, né? Agora, os Estados Unidos querem muito mais do que apenas ajudar o Bolsonaro, né? Ajudar a livrar a cara do Bolsonaro na justiça. Existe todo um jogo geopolítico que está em torno disso. Hoje, o presidente Lula estava lá no encontro dos representantes dos BRICS em preparação para o encontro que vai ter em julho no Rio de Janeiro. Defendendo o quê? Defendendo o multilateralismo, defendendo o favorecimento do Sul global e fortalecendo o discurso dos BRICS, não é isso?
Então, esse é um assunto que para os Estados Unidos é essencial. Eles querem acabar com os BRICS, eles querem acabar com a articulação do Sul Global, como querem também, como muito bem disse o Arbex num programa aqui do ICL outro dia, separar a Rússia da China, porque esses dois países nunca tiveram tão próximos como eles estão nos últimos 3 anos. Então, toda essa jogada dele de ajudar a Rússia a acabar com a guerra na Ucrânia nada mais é do que uma tentativa de separar a Rússia da China, como eles querem também separar o Brasil da China, separar o Brasil dos BRICS, porque o problema deles é enfrentar o crescimento da China, que, claro, já está ultrapassando os Estados Unidos. Vamos daqui a pouquinho chamar o Jamil Chad para essa conversa. Só queria citar aqui, quando a gente vê, porque está envolvendo ali Congresso e tal, tem um deputado republicano que o próprio Jamil Chad colocou na coluna dele, que é o Darrell Issa, ele é da Califórnia, e aí ele diz que isso é um resultado direto para a gente ter uma ideia de como é que funciona o pensamento dessas pessoas, né? De uma suposta censura contra os americanos. E aí ele diz, esse projeto aconteceu, ele admite, quando o Elon Musk se recusou a aceitar as demandas do Brasil e quando o X foi suspenso em todo o país. E aí depois ele diz, a minha proposta diz, ignore as nossas leis em seu país, é seu direito. Só que na sequência, o que ele fala? Se quiser fechar X, Meta, outras plataformas, tudo bem, mas não espera vir para os Estados Unidos com um visto se você é um perpetrador da censura. Quer dizer, tudo bem você respeitar a lei do seu país, né? Você ter a sua própria legislação, mas você não pode entrar nos Estados Unidos. Como é que você está defendendo a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, quer dizer, tudo bem você ter a sua soberania, mas então não vai entrar nos Estados Unidos? Parece não vai perder muita coisa, não. Não. Nesse período agora, acho que não perde muita coisa, não. Olha, eu vi uma coisa interessante, que os democratas estão querendo empurrar nesse pacote aqui, que nasceu contra o Brasil, mas empurrar a censura também ao Vladimir Putin. E isso é previsão de uma confusão medonha quando forem votar de verdade. Porque só passou na comissão. Eu vi pronunciamento de vários deputados democratas, a partir da discussão de ontem, assim, tá no El País, na versão que eles fazem, chamada América, nos jornais dos Estados Unidos hoje, que os democratas vão aproveitar para tentar fazer isso com países que eles julgam que faz o mesmo que o Brasil está fazendo agora. Se vale para o Brasil, tem que valer para o Putin. Porque não está lá escrito Brasil, Alexandre de Moraes. Para atrapalhar o Trump, né? Então, a previsão que isso demore muito por conta dessa confusão. Eles vão tentar incluir isso. Agora você veja. Incluiu vários outros personagens. Agora você veja, né? Nos Estados Unidos, nem os democratas se salvam, porque a arrogância deles continua sendo a mesma. Eles só querem incluir mais gente nessa proposta para atrapalhar um pouco a vida do Trump. Mas discutir o absurdo que é você querer legislar a vida de outro país, eles não discutem, porque eles também são tão arrogantes quanto. Interessante, o DNA do estadunidense. Bom ponto, é verdade. Eu queria aproveitar que a Ilô... a gente está olhando assim com lupa o caso do Alexandre de Moraes. E a Ilô falou, pera, isso aí é um pedacinho de um jogo muito maior, a disputa dos Estados Unidos com a China, etc. Hoje, ou ontem, o economista Jeffrey Sachs, que é um dos mais influentes do mundo, fez uma palestra no Parlamento Europeu e disse, literalmente, que a Europa deve se afastar dos Estados Unidos, deve romper, ou pelo menos diminuir, reduzir a dependência e a parceria histórica que construiu, inclusive, a OTAN no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Até o líder ali do partido vencedor na Alemanha também, né? Ele seguiu a mesma linha. Ele disse isso diante desse perigo, porque os Estados Unidos hoje, diz o Jeffrey Sachs, então, com uma política totalmente voltada para dentro, né, e a Europa ficar a reboque disso, coloca a Europa em perigo. Ele disse para o Parlamento Europeu, saiam, interrompam essa aliança agora, porque com o Trump no poder, isso não vai dar certo. Então, o Trump pode estar ajudando a desmontar, né, Ilô, essa aliança que vem desde a Segunda Guerra Mundial e que os Estados Unidos sozinhos têm muita força, mas em parceria com a Inglaterra, com a Europa, tem muito mais. Então, se isso se romper de alguma maneira, perde-se influência. Então, o Trump, ao fazer isso, será que ele está aumentando a influência dos Estados Unidos no mundo ou pode reduzir a influência dos Estados Unidos no mundo? É uma pergunta também que eu deixo aqui.
Eu acho, Rodrigo, que o que o Trump está fazendo é acelerar o processo de derrocada dos Estados Unidos no mundo que já vinha acontecendo. A situação da Europa é trágica, porque a Europa embarcou na aventura dos Estados Unidos na questão da Ucrânia, que forçaram uma aproximação ali militar até a fronteira da Rússia, tentando trazer a Ucrânia para a OTAN, né? E transformaram a Europa numa situação assim, econômica dificílima, porque perderam o gás da Rússia e a inflação explodiu e a ultradireita está avançando porque a situação econômica piorou. Então é todo um imbróglio que já vem de mais tempo e que o Trump com certeza está acelerando. É isso. Eu queria